Amados amigos telespectadores, é um prazer estar aqui hoje à tarde juntamente com vocês que assistem a essa programação. E hoje eu gostaria de trazer uma reflexão a todos aqueles que assistem a este programa. Como está a sua vida nesses últimos dias? Talvez você que me assiste aí do outro lado do seu televisor, do seu aparelho de celular, eu não sei. Talvez você tenha passado dias difíceis, talvez você tenha clamado por socorro e você tem procurado por um consolo o qual você não tem achado em medicina, psicólogos, amigos, familiares. Mas hoje à tarde eu quero apresentar a vocês uma solução para os seus problemas. Para os meus problemas, ou melhor ainda, para os nossos problemas. Quero conversar com os amados a respeito de uma palavra que está em Lucas, capítulo de número 2, verso de número 25. Nesta passagem bíblica, nós veremos a respeito de um homem chamado Simeão. Simeão foi um homem o qual alcançou o consolo, a paz e a salvação. E talvez você que me assiste nesse momento tenha clamado e buscado exatamente por isso. Consolo, paz, salvação. Vejamos, Lucas capítulo 2, versículo de número 25. Está escrito: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Olha, antes de eu continuar a leitura, nós leremos mais até a conclusão aqui da história de Simeão, mas antes de dar sequência a essa leitura, eu quero destacar alguns pontos com vocês que aqui me assistem. Vejamos só. A Bíblia diz que Simeão era um homem justo e também era um homem temente a Deus. E eu quero dizer aos amados amigos e trazer aqui uma pergunta, um pensamento, uma análise para a sua vida e eu para a minha vida. Será que nós somos justos e tementes a Deus, como era este homem chamado Simeão? E sabe que nesses dias em que nós vivemos Natal, Ano Novo, é muito fácil todos falarem um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que Deus te abençoe, Jesus é o aniversariante, Jesus é o tudo. Entretanto, será que nós guardamos os mandamentos de Deus? Será que nós obedecemos a Deus de fato? Porque é muito fácil, meus amigos, falar que ama a Deus. É muito fácil falar um Deus abençoe, eu gosto de Deus. Só que Jesus ele já ensina em sua palavra que quem ama Ele de fato e de verdade é aquele que guarda os mandamentos e cumpre. Simeão era um homem desses, justo, temente a Deus. Será que nós somos justos e tementes a Deus? Além disso, a Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre ele. Ei, eu chamo a sua atenção agora e faço esse questionamento. O Espírito Santo está sobre a sua vida? E aí talvez você me fale, André, eu sou um membro da igreja. Eu sou assíduo nos cultos. A este programa eu não perco um dia. Mas a minha pergunta é, você assim como Simeão, é cheio do Espírito Santo? Sabe que agora eu vou abrir um versículo aqui para mostrar para os amados irmãos, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Sabe o que a Bíblia diz nessa passagem? Diz assim: não extingais o Espírito Santo. Sabe que o extingais o Espírito Santo é extinguir, é acabar com o Espírito Santo sobre a sua vida. E aí que está. Você pode sim ir à igreja.
Você pode sim assistir ao programa. Você pode sim fazer a sua oração diária. Mas será que as suas atitudes não são atitudes que fazem com que o Espírito Santo seja extinto do seu interior? Sabe que quando nós não buscamos a Deus, priorizamos as nossas coisas, se esquecemos de oração, de Bíblia, de igreja, de tudo que diz respeito a Deus, nós estamos extinguindo ao Espírito Santo. Tem muitas pessoas que começam a sua caminhada com Deus 100%, orando, indo à igreja, buscando, intercedendo, ajudando o próximo. Todavia, param de buscar a Deus e com suas atitudes erradas fazem com que o Espírito Santo seja extinto do seu interior. Misericórdia, irmãos, que nós não venhamos extinguir o Espírito Santo em nossas vidas. E antes de eu continuar a leitura aqui de Simeão, eu quero mostrar outro versículo que dirá para nós se estamos de fato ou não extinguindo o Espírito Santo em nós. Vejamos, Deuteronômio, capítulo 23, verso de número 14. Deuteronômio 23, versículo de número 14. Diz a Bíblia: porquanto o Senhor, o teu Deus, o meu Deus, anda no meio do seu arraial, para te livrar e entregar os teus inimigos diante de ti. Diga glória a Deus. Que Deus maravilhoso é esse que nos livra dos inimigos, que nos concede a vitória. Ele anda em nosso arraial, isso significa que Ele está andando em sua vida, na minha vida. Só que olha o que o versículo diz mais. Pelo que o teu arraial será santo. Amado irmão e irmã, a sua vida deve ser santa. E vamos concluir o versículo. Para que ele não veja coisa feia em ti e se torne atrás de ti. Veja só, a Bíblia é muito clara. Ela diz que Deus, Ele anda em nosso arraial, em nossa vida. Ele cuida de nós. Ele nos livra dos inimigos. Diga glórias a Deus. Porém, a Bíblia também diz que Ele não pode ver em nós coisa feia. Porque sabe que quando Deus Ele acha algo feio, por assim dizer, em nossas vidas, Ele torna para trás. Esse é o motivo pelo qual muitas pessoas que outrora eram cheias do Espírito Santo, que outrora tinham vitória, bênçãos, prosperidade, testemunhos para contar de bastante, agora talvez arruinadas no chão falam: eu não sei aonde que está o Deus que me criou. Como diz a palavra em Jó. Sabe por quê? É porque talvez Deus encontrou coisa feia em ti. E sabe que quando diz respeito a uma criança, por assim dizer, talvez você tenha um filho pequeno, uma criança a qual você conversa, você educa. E sabe que quando essa criança faz algo errado, o pai, o responsável, aquele o qual está supervisionando essa criança, o que ele e ela diz para aquela criança? Que coisa feia! Não faça isso. Deus está olhando para mim e para você. Ele sonda o nosso interior. Ele sabe tudo que passa aqui, em teus pensamentos. Ele sabe aquilo que você fala, quando ninguém escuta o que você fala, Ele sabe o que sai da sua boca. Em todos os dias da sua vida, Deus está à sua volta, Ele anda no meio do seu arraial. Porém, se Ele encontrar coisa feia, pecado, sujeira, transgressão, eu sinto muito informar, mas Ele tornará para trás. A mesma mão de Deus, a qual te protege, te livra do mal e te dá a vitória, já não estará mais sobre ti. E aí eu volto para Lucas capítulo 2. E por que eu li esses versículos? Porque Simeão era um homem temente, justo e que tinha o Espírito Santo sobre a sua vida, porque ele se santificava. Você tem se santificado? Você tem buscado a Deus nesses últimos dias?
ou com essa correria toda de final de ano, você já não tem nem mais orado mais. Você não tem nem ido mais à igreja. E digo mais, não tem se esforçado o mínimo para procurar ouvir a pregação do Evangelho. Cuidado, porque ele está à porta e bate. Seguimos a leitura em Lucas capítulo 2, agora verso de número 26. Ainda falando sobre o nosso amigo aqui, o Simeão. Que mais que ele era? Vamos ver. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Amém. Olha só, Simeão recebeu uma promessa do Espírito de Deus, do próprio Deus, que ele veria a salvação de Israel antes da sua morte. E sabe que, enquanto eu li esses versículos aqui, me preparando, esse versículo me chamou muita atenção, porque diz que Simeão recebeu uma revelação do Espírito Santo. E essa revelação que a Bíblia diz não é nada de uma visão sobrenatural, de ver um anjo, não. Essa revelação é algo que Deus colocou no coração dele, uma certeza, uma promessa. E aí que eu quero conversar contigo que me assiste. Você tem recebido as revelações de Deus para a sua vida? Olha, eu não tenho medo de errar no que eu vou falar agora. Deus tem muita coisa para falar contigo. Deus tem muita coisa para revelar para você, para mim, para nós. Assim como ele tinha para Simeão. E Simeão pôde receber as revelações de Deus. Porque ele era justo, temente, ele buscava, ele era cheio do Espírito Santo. Só que hoje Deus está tentando tanto falar conosco, mas não pode. E por que ele não pode? Porque nós não estamos buscando a Deus como deveríamos. Porque nós não estamos com o nosso coração aberto a Deus. Porque nós ocupamos o nosso tempo mais nas coisas materiais deste mundo e se esquecemos do que é eterno, meus amados amigos. E sabe o que vai ser mais pesado? Sabe o que gera um temor e um tremor no meu coração? E sabe qual que é o âmago dessa mensagem, a qual eu quero trazer a vocês aqui hoje? É que você que me assiste, nós aqui, eu e você, todos nós, compareceremos diante do tribunal de Jesus Cristo. Crendo ou não crendo, todos nós estaremos diante de Deus no último dia. E eu não sei você, mas eu não quero escutar de Deus assim: André, e aí você coloca o seu nome. Eu vou colocar o meu. André, eu tinha tanta coisa para te falar. Eu tinha tanta revelação para te dar. Eu tinha tanta direção para te dar na sua vida e para a vida daqueles que estavam em sua volta. Mas André, isso quem está falando é Deus, estamos só supondo. Mas André, eu não pude falar a você, porque você estava ocupado demais. Porque você não foi à igreja aquele dia a qual eu tinha uma mensagem preparada para você. Porque aquele dia que eu te levantei na madrugada para orar, para me buscar, você preferiu dormir. Porque aquele dia ao qual eu tinha uma mensagem para te revelar no teu particular aqui na Bíblia Sagrada, você preferiu fechar a Bíblia, jogar em um canto e ir para as redes sociais. Isso vai contar muito no juízo final, meus amados. Portanto, sejamos como Simeão e que venhamos levar uma vida casta, uma vida santa, uma vida de piedade, uma vida de busca, de ser cheio do Espírito Santo. E assim, com toda certeza, Deus falará muito para nós. Que venhamos ter um coração sensível para todas as revelações do Espírito Santo. Sabe que Deus tem muita coisa para falar direto contigo. Ele vai falar contigo. Só que você precisa buscar. A Bíblia diz: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Busque a Deus. Não espere uma resposta e uma direção de Deus caindo do céu do dia para a noite. Isso não vai acontecer. A resposta, a direção, a revelação de Deus só virá quando você orar, quando você dobrar os seus joelhos, quando você se quebrantar e se humilhar perante a presença de Deus e abrir isso daqui, chamado Bíblia Sagrada. E aí ele se revelará a ti no seu particular e falará coisas inefáveis, as quais eu tenho certeza que te conduzirá à vitória.
Assim foi com Simeão. Vamos lá? Lucas capítulo 2, agora versículo de número 27. Vejamos qual foi a revelação. E pelo Espírito Santo foi ao templo. E quando os pais de Jesus trouxeram o menino para com ele procederem segundo o uso da lei, Simeão então tomou Jesus em seus braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo Israel. Olha só, Simeão, ele recebeu uma promessa de consolo. Ele foi ao templo e teve paz. E por fim ele viu a salvação. São esses 3 itens que Deus está pronto para te dar hoje, nesse programa, nessa oração a qual faremos dentro de alguns minutos. Nós estaremos orando. E você aonde está? Na sua casa, talvez no intervalo do seu trabalho, talvez assistindo esse programa ao vivo, gravado, não sei. Como o pastor disse no início do programa, talvez até acamado, precisando de um socorro, precisando da cura, precisando de um milagre na sua vida, porque o médico já desenganou, disse que não tem mais o que fazer. Mas Jesus Cristo é aquele que traz os 3 itens os quais vimos: consolação, paz e salvação. É isso que Deus propõe a você hoje e todos os dias da sua vida. Mas para ter consolação, paz e salvação, você precisa buscar a Deus. Você precisa abrir a Bíblia Sagrada e meditar na palavra de Deus. Eu finalizo essa mensagem, já chegando ao fim, com uns salmos. A Bíblia diz em Salmos 27, deixa eu abrir aqui, Salmos 27, versículo de número 4. Vamos lembrar aqui enquanto eu abro. O Espírito Santo direcionou Simeão para onde? Para o templo. Foi no templo que Simeão se encontrou com Jesus. Tomou aquele menino, aquele bebê sobre os seus braços. Levantou ao alto e disse: Pai, agora eu tenho paz. Agora eu tenho consolação. Agora eu vi a minha salvação. E a salvação de Israel. Despede em paz o teu servo. Que alegria, meus amados, é poder terminar a vida tendo consolação, tendo paz e, o mais importante, a salvação eterna. O Espírito Santo levou a Simeão para a igreja, para o templo. E o salmista diz, no Salmos 27, verso 4, uma coisa pedi ao Senhor, e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Amados irmãos, Deus tem muito o que te ensinar, o que ensinar a todos vocês e a mim também. Para isso, como eu disse, é necessário orarmos, é necessário abrirmos a Bíblia, lermos a Bíblia. E aqui eu chego no último ponto que eu quero comentar hoje: ir à igreja. Simeão teve um encontro com Jesus aonde? No templo. O salmista Davi disse que uma coisa ele pediu a Deus e ele buscaria com todas as suas forças, era estar na casa do Senhor, no templo. Lá ele aprenderia muito de Deus. Por que você tem abandonado a igreja? Por que você que está aí do outro lado da tela, talvez? Claro que isso não é a todos, mas Deus sabe fazer a obra. Se Deus está falando contigo, você sabe o porquê disso. Por que você se desviou? Por que você se afastou dos caminhos de Deus? Por que você já não ora mais, meu amigo? Por que você está dentro da igreja, ajudando, cooperando, sendo assíduo na obra do Senhor? Mas, no fundo, você sabe, seu coração não está mais no Senhor. A sua oração não tem mais unção.
Aquela presença a qual quebrantou o seu coração por tantas vezes e te levou a chorar em oração, você já não sente mais? O prazer de estar na igreja em um domingo, em uma quarta, em uma segunda, qualquer dia que tenha culto, já não há mais no seu coração. Talvez a sua esposa, o seu filho tenha chamado você, vamos à igreja, vamos para a vigília da virada que teremos aqui em Pato Branco, nesse sábado para o domingo. Talvez você fale, não, igreja, está ultrapassado, eu estou cansado, é final de ano, eu estou de férias, eu quero descansar. Olha, me desculpe falar desse jeito, mas quem está perdendo é você. Eu estou perdendo se eu faço isso, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra especial para você, não só na vigília da virada que teremos em Pato Branco, mas em qualquer culto, o qual você pode ter o livre acesso, a liberdade de ir até a igreja. Existe um Deus que está te esperando não só dentro da igreja, mas aqui, na Bíblia Sagrada. Por isso eu faço esse convite a todos. Busquem a Deus na palavra dele, na Bíblia. Busquem a Deus na igreja. Não se afastem dos caminhos do Senhor. Aqui nesse livro, o qual não é só um livro, é a voz de Deus, a Bíblia Sagrada. Aqui está a solução de todos os seus problemas. Aqui está a chave para o seu sucesso. Aqui está a prosperidade para você. Aqui está a cura, aqui está a libertação, aqui está a salvação sua e da sua casa. Agora eu convido a todos vocês a aceitarem essa mensagem. Porque hoje Deus está falando com muitas pessoas, mas a palavra de Deus diz, muitos são chamados, poucos escolhidos. Aceite ser um escolhido de Deus. A partir de hoje, mude o rumo da sua vida. Volte para a igreja. Volte a orar. Volte de ler a Bíblia. Volte ao primeiro amor. Oremos. Convido você a fechar os seus olhos, aonde você está. Se concentrar na presença de Deus, que já se faz presente aqui agora. E vamos falar com o nosso Deus. Nosso Deus, amado Pai, nós ouvimos a sua palavra nessa tarde. Ouvimos a sua palavra neste programa. Uma palavra muito séria, meu Deus, que veio em direção a todos nós. Oh, meu Deus, Simeão foi o homem o qual nos deixou hoje uma lição para a nossa vida. Nós precisamos ser justos, tementes a Deus. Nós não podemos se afastar da igreja, não podemos deixar de orar, não podemos, ó Deus, deixar de te buscar. Por que então nós fazemos isso, Pai? Muitos começam bem a sua caminhada com Deus, mas se esfriam, abandonam o primeiro amor. E Pai, essa pessoa que nos assiste agora, do outro lado desse televisor, meu Deus e Pai, essa pessoa talvez está precisando disso o qual Simeão recebeu: consolo, paz e salvação. Consolo para um problema em sua vida, paz para o seu interior, cheio de dificuldades e aflições e tribulações, e salvação porque talvez essa pessoa está entre a vida e a morte, está com tanto medo porque não sabe como será a sua vida na eternidade. Nós oramos aqui nesse dia, nesse momento, nesse programa, e clamamos pelo teu socorro. Visita essa pessoa que ora, meu Pai, agora conosco. Alcança com salvação, alcança com paz, alcança com consolo, que a doença vá embora no nome de Jesus, que essa pessoa receba cura, que essa pessoa receba paz, que essa pessoa receba nessa hora a salvação, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, unindo a nossa fé ao Senhor, sabendo que Tu és aquele que faz o impossível tornar-se possível. Entra, meu Deus, aos corações e faz uma obra completa. Diz o Senhor Jesus, tudo é possível àquele que crê. Aquele que neste momento creu em Sua palavra, que ora conosco cheio de fé. Meu Deus, entra em ação agora.
Opere, meu Deus, a salvação, a libertação que esta pessoa precisa. Todo o mal que está dentro da casa, todo o mal, ó Deus, que foi rogado, uma praga, uma maldição, demônios que estão rondando esta pessoa para que ela se afaste de Deus, nós dizemos em o nome de Jesus, nós quebramos a autoridade que Satanás recebeu e dizemos em nome de Jesus todo o teu mal, toda a tua obra contrária à enfermidade, do alto da cabeça até a planta dos pés, nós exigimos agora, você demônio que está colocando este mal nos ossos, é a chamada osteoporose, é o mal que está pegado na coluna, é o bico de papagaio, é o problema que impede essa pessoa de se locomover, esta pessoa está usando de uma cadeira de rodas, de muletas, de bengala, para poder se locomover. Pai, em nome de Jesus, entra em ação agora, entra com o teu poder, ó Pai, nas veias coronárias, que essa pessoa tem sentido uma dor forte no peito, este mal que está tendo, meu Pai, todos os dias, a oportunidade de colocar a dor de cabeça nesta pessoa, nós dizemos em nome de Jesus, eu digo aos sintomas de Covid, eu digo ao Covid, eu digo a todo mal, do alto da cabeça à planta dos pés, o câncer, o caroço, o cisto, o mioma, o fibroma, o carcinoma, eu digo saia desta vida e não volte mais, em nome de Jesus. Pai, eu lhe peço, consagre estas águas que nós apresentamos ao Senhor, que nelas contenham a unção do céu, para que todos que delas beberem sejam cheios do teu Espírito, sejam cheios da porção da cura, da libertação, a qual o Senhor nos enviou neste dia, em nome de Jesus. Se você crê, diga eu creio e receba a minha bênção em nome de Jesus. Beba junto comigo desta água no nome do Senhor. Glórias a Deus, bendito seja Deus Pai, Filho e Espírito Santo que nos abençoou nessa tarde. Que palavra poderosa!